A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez aqui, trazendo uma mensagem do Senhor para a vida de vocês, né? Vou estar fazendo aqui uma breve oração para darmos início à leitura da palavra, tá bom? Que possamos fechar os nossos olhos para fazer essa oração. Feche os olhos junto comigo. Deus amado, querido, Deus santo, justo e fiel. A Ti todo louvor, Senhor, toda glorificação, ó Pai. Tu és digno de ser adorado, meu Deus, todo o tempo, Pai. Que venhamos sempre estar, ó Deus, presentes na Tua casa, buscando a Tua face santa e gloriosa, Deus. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, Senhor, no dia de hoje. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida contigo, Deus. Renunciar tudo aquilo que precisamos para Te agradar, para Te servir, ó Deus. Fala com cada um de nós nessa hora, Senhor, através da mensagem que será ministrada nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, alcança as vidas, meu Senhor. Ó Deus, que as vidas venham ser encontradas por Ti, Senhor. Que essa palavra ache guarida em cada coração, ó Deus. Visita os comentários, Senhor, as pessoas que colocaram seus nomes aqui, ó Pai, pedindo algo da parte do Senhor, ó Deus. Não sei, Senhor, em que área eles estão precisando, mas Tu sabe, Deus. Tu conheces as necessidades dos Teus filhos, ó Pai. Visita cada pedido de oração. Entra, Senhor, com providência, ó Pai, para que eles tenham resposta do Senhor no tempo determinado do Senhor, ó Pai. Sabemos que a Tua vontade, Senhor, ela vem em primeiro lugar, ó Deus. Que façamos a Tua vontade. Visita cada inscrito deste canal. Abençoa as vidas, Senhor. Repreendendo toda a enfermidade, toda a doença, Senhor. Toda ação do adversário contra a vida do Teu povo. Lança por terra e repreende, ó Deus. Visita casamentos, Senhor. Restaura, Senhor, vidas aqui. Deus, transforma pessoas neste lugar, Senhor. Que entrou aqui em procura de uma palavra, Deus. Dá força ao Teu povo para renunciar aos pecados, Senhor, e seguir uma vida contigo, firmando os passos no Teu caminho, Pai. Cura, meu Deus, aqueles que estão precisando hoje de uma cura, meu Deus. Abre a porta de emprego para os que estão precisando de um trabalho, Senhor. Para que venha ter o Seu mantimento, Pai. Não deixa nada faltar na casa dos Teus servos, meu Senhor. Ah, Deus, resolve causas na justiça, ó Pai. Dá a vitória ao Teu povo, Senhor. Que em Ti, ó Deus, espere e confia, meu Deus. Já Te agradecemos por tudo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nada tem a oferecer ao Teu povo, mas usa-me como vaso nas Tuas mãos, para a honra e glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Ó Deus, fica conosco, meu Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos estar dando início à leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Atos 9. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao 5. Vocês que quiserem, né, ter mais uma noção dessa palavra maravilhosa que vamos meditar agora, leia aí o capítulo 9, versículo do 1 ao 20, que vocês vão entender toda essa mensagem que vai ser passada aqui para vocês nessa hora, tá bom? Então, meus amores, o texto fala da perseguição aos servos do Senhor. Então, vamos dar início à leitura da palavra que se encontra em Atos 9, como eu já falei. Versículo 1 ao 5, tá? E diz assim: a conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, quando encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Meus amados irmãos, está aqui, né? Uma leitura maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas, falando aqui a respeito da perseguição que Saulo fazia aos servos do Senhor. Saulo, que depois também conhecido como Paulo, apóstolo Paulo, né? Onde conhecemos muitas histórias a respeito de apóstolo Paulo, né? Foi um perseguidor da igreja do Senhor Jesus naqueles tempos, né? Aqui nessa leitura, o Senhor Jesus, ele já não estava mais entre o povo dele, já tinha sido, né, levado até os céus. E ele mesmo, né, apareceu no caminho de Damasco ali para Saulo, porque Saulo estava indo de encontro a perseguir o povo do Senhor, né? Saulo, ele corria atrás de prender, matar, perseguir, né, aqueles que serviam a Jesus, que falava do nome de Jesus, que pregava do nome do Senhor Jesus. E Saulo, ele perseguia principalmente os discípulos de Jesus, né? Ele fazia de tudo, ele fazia por onde tentar prender, matar, perseguir, né? E fazer tudo o que fosse possível para ele
para estar tirando aquele povo ali de circulação, para que a palavra de Jesus não fosse, né, pregada naquela região. Então ele era um perseguidor daqueles que faziam a obra do Senhor. E não é diferente, meus amados irmãos, nos dias de hoje, né? Somos perseguidos, né, por levar a palavra de Jesus até as pessoas. Se formos observar a palavra do Senhor, a Bíblia mesmo nos diz que teríamos perseguições, né? Mas a gente não pode desanimar diante dos vendavais e das tempestades, porque verdadeiramente, se formos perseguidos por amor a Cristo, né, estamos no caminho certo. Que nós não venhamos nos esmurecer diante das perseguições, das difamações, das calúnias que tentam nos lançar para nos desviar do caminho de falar do Senhor, né? Que viemos ficar firme, falar o que o Senhor mandou, porque é propósito de Deus que viemos ser vasos na mão dele para levar a palavra perante toda pessoa que quiser ouvir. Hoje podemos ver que está tendo, né, gente, uma censura muito grande na internet para falar da palavra, né? Somos perseguidos hoje na internet, também no dia a dia, pelas pessoas ao nosso redor, né? As pessoas não creem mais em Deus como deveria crer, não faz a vontade de Deus como deveria fazer, né? Quer servir ao Senhor de qualquer maneira, e o Senhor não se agrada, e o Senhor reprova tais atitudes, e hoje somos perseguidos por ser cristãos, por levar a palavra com verdade até as vidas que estão necessitando. Hoje, infelizmente, muitos versículos estão sendo taxados, né, como preconceito, homofobia e fanatismo religioso e muito mais. Mas que não venhamos parar, porque o Deus que nos chamou e nos escolheu, Ele nos santifica, Ele se agrada de nós, Ele nos dará vitória e nos fará prevalecer em meio a tanta perseguição. Mas como nós podemos ouvir aqui na palavra, né, Saulo perseguiu o povo ali, né, no caminho de Damasco, e o Senhor Jesus teve um encontro com Saulo, gente, e falou para Saulo, né, por que você me persegue? E Saulo perseguiu o povo de Deus, os discípulos, os que pregavam a palavra, né? E aí o Senhor Jesus aparece ali, raiou uma luz ali, e Paulo, ele caiu por terra ali, se ajoelhou naquele chão ali, e não pôde nem sequer levantar sua cabeça. E ali ele escutou aquela voz bradar, por que você me persegue, né? E ele respondeu, quem és tu, Senhor, né? E ele disse, eu sou aquele a quem tu persegue. Meus irmãos, entendam, quem persegue você e eu, por causa da palavra de Deus, está perseguindo o próprio Deus, como nós ouvimos nessa palavra. Olha só que maravilha. Eles pensam que perseguem nós, cristãos, só que eles estão perseguindo ao próprio Senhor Jesus, né? E ai de quem se colocar no caminho para perseguir os que buscam o Senhor, os que trazem a mensagem do Senhor, porque está perseguindo o próprio Deus. E Saulo, nesse encontro que teve com o Senhor Jesus, né? Foi um encontro bom para ele, porque ali ele se converteu, né, ao Senhor. E a luz do Senhor raiou na vida de Saulo, né? E olha só, irmãos, que a luz de Deus também possa raiar na tua vida, né? Que você possa deixar a luz do Senhor clarear a tua visão espiritual, abrir a tua visão espiritual, para que tu possa ver que o povo que fala do amor de Deus é um povo protegido, querido por Deus. Então não persiga o povo de Deus, tá? Porque você também pode ter um encontro desses com o Senhor. Se a luz de Deus raiar na tua vida, meu irmão, ou tu se converte, ou tu vai pagar um preço por perseguir aqueles que verdadeiramente querem fazer a vontade do Deus vivo. Que assim como Saulo, né, teve ali sua visão aberta pelo próprio Jesus, nós viemos ter a nossa visão espiritual aberta diante do Senhor, das coisas que o Senhor quer nos revelar, né? Porque o Senhor tem usado muitas pessoas para falar da sua palavra, para ministrar o coração das pessoas, mas infelizmente muitos estão cegos, não deixa, né, aquela venda cair dos olhos e continuam ali cegos no caminho. Mas Saulo teve esse encontro e sua visão foi aberta. Vamos mais adiante. Saulo, ele não conhecia Deus, né? Ele ouvia falar de Deus e ele não acreditava nas coisas que ele ouvia, até ele ter esse encontro com Deus. Gente, não tem coisa melhor do que ter experiência com Deus, do que ser encontrado por Deus. Assim como Saulo, meus irmãos, que você possa ser encontrado por Deus, não tem coisa melhor do que ter esse encontro de salvação com o nosso Senhor Jesus, né? Para que nós venhamos aprender dele, servir ele e ajudar na obra dele. Saulo, ele além de estar errado, perseguindo o povo de Deus, ele estava ali no caminho indo em busca de prender o povo do Senhor. Mas nesse encontro ele ouviu a voz de Deus. Será que nós estamos também dando ouvidos à voz de Deus naquilo que escutamos, meus irmãos? Porque é fácil, né, você abrir um vídeo de pregação, você ir num culto, né, emprestar os ouvidos para o Senhor, mas sair dali e tudo ficar esquecido. Que não venhamos ser ouvintes esquecidos, não. Que venhamos ouvir a palavra de Deus
e praticar, obedecer, porque não adianta nada ouvir, entra por esse e sai por esse, não adianta. Temos que emprestar os nossos ouvidos, ouvir a voz, levantar e seguir rente à vontade do Senhor. E aqueles homens que estavam com Saulo ali, né, indo de caminho para perseguir o povo de Deus, ficaram mudos, ficaram perplexos, porque eles puderam também ouvir aquela voz. Eles não viram, mas eles ouviram aquela voz e ficaram pasmos, né, de saber que verdadeiramente existia um Deus, existia ali Cristo, que falava com aqueles que ele queria alcançar. Meus amados, e quando Saulo se levantou daquele chão, ele não podia mais enxergar. Ele ficou cego, né? A presença daquela luz que raiou diante de Saulo deixou cego. E para ele obter a visão dele de volta, ele teve que obedecer ao mandato do Senhor. E o Senhor disse para ele ir até a cidade, né? Que lá ele encontraria um homem por nome Ananias, que iria orar por ele e ele ia recuperar sua visão. Esse homem, o qual Saulo precisaria procurar, chamava Ananias, ele era um discípulo do Senhor. Ele fazia a vontade do Senhor e o Senhor deu a visão para ele, que Saulo iria procurá-lo, que ele deveria orar, impor as mãos em Saulo, para que Saulo fosse curado daquela cegueira que ele estava vivendo ali, né? Porque ele perseguiu o povo do Senhor. E os homens que estavam com ele o levaram até aquela cidade, segurando pela sua mão, porque ele não podia mais ver. Saulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Eu creio que ali muito triste, né, irmãos? Achando que até não recuperaria mais. Mas o Senhor tinha um plano de salvação na vida de Saulo. E ali o Senhor o conduziu até a cidade de Damasco, para que ele fosse curado pelo servo dele, né? Que iria ali impor-lhe as mãos e orar por ele. Então, creia no poder da oração daqueles que verdadeiramente servem e buscam ao Senhor. Porque tem oração respondida àqueles que buscam a vida com Deus. Pode ter a certeza. A palavra de Deus fala que a oração do justo vale muito em seus efeitos. E creia que é verdade. Ananias, ele teve uma visão que Deus deu a ele, né? A visão dizia que ele deveria ir até a casa de Judas, né? Na rua chamada Direita, que lá ele encontraria Saulo à espera, porque ele iria, né, curar Saulo daquela cegueira através da vida de Ananias. E ao mesmo tempo o Senhor deu essa visão, o próprio Saulo, que um homem chamado Ananias ia o procurar para que ele pudesse ser sarado. E quando o Senhor dá aquela visão ali a Ananias para ir até aquela casa lá de Judas, né? Ele disse: Saulo está orando, né? Meus irmãos, olha que lindo, Saulo perseguia o povo. E agora a gente vê aqui Saulo está orando, né? Para o Senhor. E o Senhor enviou Ananias ali para restaurar a visão de Saulo. Meus irmãos, olha que lindo o poder da oração. Saulo, ele estava orando para poder buscar em Deus agora a sua cura. Ele creu em Deus. Será que vocês também estão praticando a oração, meus amados? Que vocês possam praticar, porque a oração, ela faz muita coisa por nós. A oração tem poder, né, para aqueles que realmente crêem. Olha que lindo, Deus deu a visão um e o outro. E ali eles tiveram um encontro e verdadeiramente o Senhor curou a Saulo. Ananias, ele questionou a Deus, ele falou: mas Senhor, aquele homem, ele procura perseguir o teu povo. Ele quer prender o teu povo. Ele veio aqui para prender o teu povo, para perseguir o teu povo. Mas o Senhor, meus amados, ele já conhece, né? O nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor já sabia o que Saulo ia fazer ali. E ali o Senhor falou: esse homem é o homem que eu quero usar como instrumento nas minhas mãos para levar meu nome perante os gentios, os reis e também todo Israel. Então Ananias teve que obedecer, porque o chamado do Senhor já estava decretado na vida de Saulo. Glória a Deus, aleluia, meu Senhor da glória. Olha que lindo, meus irmãos, o chamado de Deus na vida de Saulo, né? Aquele perseguidor, né, se tornou um servo do Senhor para levar o nome do Senhor a ser glorificado. O Senhor, ele faz isso. Ele vem buscar e encontrar aquele que está perdido, né, e resgatar para a sua glória e para o seu louvor. E ali o Senhor falou: ele vai sofrer, né, pelo meu nome. O Senhor já estava mostrando que ele ia perdoar todos os erros de Saulo ali, que Saulo cometeu. Mas o Senhor ia entregar esse ministério na mão de Saulo, de buscar, né, pregar a palavra de Jesus, aquele que perseguia. Agora vai pregar do que ele perseguia. E seria perseguido por muitos por amor à palavra do Senhor, por amor a Deus. Então o Senhor já estava ali revelando que ele sofreria por amor ao próprio Deus, né, a quem ele perseguia. Aí Ananias, chegando lá na casa de Judas, ele impôs as mãos em Saulo, né? Saulo voltou a ver, caiu dos seus olhos como escamas que estavam ali cobrindo os seus olhos, né?
essa cegueira espiritual representada por essas escamas, meus irmãos. Quando nós não queremos ver os nossos erros, né? Nós estamos como se tivesse uma venda, umas escamas nos nossos olhos. Mas ali aquelas escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver, né? E ali ele foi glorificando a Deus, exaltando a Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, né? Para poder ser vaso nas mãos do Senhor, usado para levar a sua palavra perante todos aqueles que quisessem ouvir. E recebendo ali Saulo a cura, foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado, né? Ele se levantou, ele comeu, ele ganhou as forças de volta e se levantou. Que primeiro nós viemos descer na presença de Deus, para depois a gente querer levantar e ir fazer o ídolo do Senhor. E desde então, Saulo passou ali vários dias com os discípulos, né? Logo ele começou a pregar a palavra do Senhor para todos aqueles que precisavam, que queriam ouvir. O Senhor usou ele grandemente, né, na obra, e ele pregou que o Senhor Jesus é o Cristo, né? Começou a pregar a palavra de Deus e todos ali ficaram perplexos, porque já conhecia Saulo e sabia que Saulo era o perseguidor da igreja de Cristo. E agora ele estava ali pregando que Cristo é o Senhor, que o Senhor é Jesus, né? Então assim, as pessoas ficaram admiradas de saber que ele foi transformado de tal forma que agora ele que perseguia é quem pregava daquele Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Saulo, ele fez algumas viagens missionárias, levando a palavra do Senhor. Ele foi perseguido por muitos, sabe? Porque não acreditavam que verdadeiramente ele foi convertido. E ele fugia, meus irmãos. Aquele que perseguia agora fugia dos perseguidores, né? Ele foi preso. Ele foi humilhado. Ele sofreu muito por amor à palavra, sabe? Então, meus irmãos, Saulo, ele continuou pregando a palavra, mesmo sendo perseguido. Ele foi perseguido, ele foi preso algumas vezes, tentaram matar ele. Gente, ele sofreu muito, muito, muito por amor a Cristo. Saulo até mesmo foi apedrejado, ele quase foi morto, mas o Senhor, por sua bondade e misericórdia, não permitiu que ele descesse à sepultura, porque ainda não era o tempo do Senhor, né, de tirar Saulo da terra. Meus amados irmãos, que nós possamos fazer a vontade do Senhor, ainda que estejamos passando provações, tentações, sabe? Adversidades, ainda que problemas venham atingir a nossa vida, que nós venhamos crer que o Senhor que nos chamou, que nos escolheu, garante a nossa vitória. Saulo, ele pregava uma palavra de salvação, de arrependimento. Essa era a mensagem de Saulo. Saulo, ele era conhecido como Paulo, né? O apóstolo Paulo. E Paulo, ele foi o profeta que pregava sobre o arrependimento, sobre salvação. Essa é a mensagem da cruz. O Senhor Jesus veio para salvar os que estão perdidos, né? E que venhamos prestar atenção. Porque o encontro que o Senhor teve com Saulo, ele quer ter com você, que ainda não tem compromisso com Deus. Ou até mesmo fala dos cristãos, persegue os cristãos. Sabe, gente? Não faça isso. Porque você não sabe o dia de amanhã. Se você vai ser perseguido por amor ao Senhor quando você se converter também. E então Saulo pregava, proclamava que a graça de Deus perdoa pecados através de Cristo. Olha que mensagem linda, né? Para se ler, para se meditar, né, gente? Não persiga os servos do Senhor, tá bom? Viva a sua vida, busque de Deus, ore ao Senhor, que Ele vai te mostrar quem verdadeiramente serve a Deus, quem faz a vontade do Senhor diante dele nessa terra, gente. Que nós possamos viver a nossa vida com Deus, sem criticar, sem perseguir, sem falar mal do povo de Deus, da igreja, do pastor, pelo amor de Jesus Cristo. Não façam tal coisa. Que vocês não venham precisar passar uma provação como Saulo passou, né? De ficar cego, de sofrer ali, de perseguições, para entender que Deus é verdadeiro na vida daqueles que o servem e nele confia. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido a palavra do Senhor, né? Eu não sou pregadora, mas eu vou tentar sempre trazer aqui uma leitura com entendimento fácil para a vida de vocês, para que vocês possam analisar como o amor de Deus é lindo em nossas vidas, né? E que nós viemos dar lugar para que Deus venha trabalhar por nós, agir em nossas vidas, transformar nossas vidas, salvar, libertar, né? Porque nós não somos nada sem a presença de Deus, mas com Ele somos mais que vencedores. Amém? Então eu termino esse vídeo por aqui. Um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe vocês imensamente. Tchau e até o próximo vídeo. Toca o like!